Olá! Hoje eu vou contar a história do Peão dos Pampas. Essa história foi escrita por R.S. Keller e Marco Melgareco. E as ilustrações, esses desenhos bonitos que vocês vão ver ao longo do livro, são da Cria Ideias. Então vamos lá, vamos conhecer mais essa história. Se estendendo por esse reino e atravessando províncias e rincões, muitas histórias e causos são contados por aí. Mas tchê, não acredito que exista uma tão bagual quanto a que eu vou contar. A história de um guri bom barbaridade, com fama de guerreiro e um tanto arriado, que não deixava nenhum tipo de justiça ser levada adiante. Peão dos bosques era como todos conheciam o vivente, odiado por alguns, amado por tantos outros. Nascido e criado numa família rica lá pelas bandas da província da capital, Roberto era um piá louco de especial desde bem pequeno. Seu pai sempre fez questão de ensiná-lo logo cedo as artes da luta e da caça. Boleadeiras, bodoques, arco e flecha eram os utensílios favoritos do gurizote. Além, claro, de um lindo chapéu que seu pai lhe deu com uma pena de ganso bem na ponta. E assim, com o tempo passando e Roberto crescendo, suas habilidades só foram aumentando. Infelizmente, quando o menino tinha 10 anos, sua mãe morreu e o guri sofreu demais com a perda. Não muito tempo depois, aos 14 anos, foi a vez de seu pai endurecer as conjunturas. Bah, o rapazote sentiu o baque uma barbaridade. Depois de ficar sem os pais, um tio distante foi quem começou a administrar os bens da família. Mas Roberto queria mesmo era a liberdade e distância de toda aquela ganância que o tal tio demonstrava. Sendo assim, o guri vivia sempre na floresta, relvada e seus bosques perto de Porto Alegre, os maiores da província. Por lá, ele melhorava suas habilidades e não disfarçava grande preferência pelo arco e flecha. Nessa arte, ele era um taura sem igual. Tudo começou a enveredar para outro lado quando o senhor Martim, o maior fazendeiro daquelas bandas e dono de quase todos os recantos da província, decretou que os bens da família de Roberto seriam confiscados. Apesar de não ser interessado na fortuna, o guri ficou chulo da vida com isso e resolveu agir. Pá, imaginem só, se o tempo não iria fechar para o lado de Martim. Roberto, que já era conhecido como o peão dos bosques há muito tempo por seus camaradas, resolveu reunir todos e convenceu de que a partir de então eles deveriam lutar contra aquele homem mau e injusto. O peão era um vivente que conhecia a floresta de laço a laço, tinha amizade com uma gurizada, flor de especial, e sabia que por ali sempre passavam as tropas do senhor Martim. Gurizada que eu estimo tanto. Ouçam todos, bradou o peão ao redor de um fogo de chão. Sabemos, e não é de hoje, que esse tal senhor Martim pega dos outros o que não pertence a ele, maltrata os que se rebelam e despreza quem trabalha honestamente. E eu estou aqui querendo a ajuda de todos vocês para acabar de uma vez por todas com essa barbaridade. Completou o peão. Logo todos o saudaram como protetor dos fracos e indefesos naquela província. Durante um bom tempo, o peão dos bosques e a gurizada que tinha se juntado a ele armaram rebuliços, coisa mais linda meio àquela floresta. Quase todos os dias, capatazes e lanceiros eram chegados ao senhor Martim sofria com as arapucas planejadas pelo peão, que sempre manejava com maestria o seu arco e flecha e trajava seu típico chapéu com pena na ponta. Tchê, o vivente era mais ligeiro que um ratão do banhado. Como vocês podem imaginar, não demorou muito para a história daquele peão macanudo correr pelos rincões da província e chegar até os ouvidos do senhor Martim. Mesmo sabendo que o que fazia era errado, Martim queria dar um sumiço no peão dos bosques para que ele não incomodasse mais seus negócios. Mas claro, esse plano não seria tão simples. Ele então convocou todos os seus
descontentes com o injusticeiro. No dia combinado, os homens que queriam pegar o peão dos bosques e sua gurizada se encontraram com Martim e seguiram troteando pela floresta dentro. O plano deles deveria ser executado sem nenhuma rateada, pois sabiam que aquele era o território do peão das flechas. Alapuxa tchê! Mal sabiam os viventes que o peão dos bosques e sua turma sempre estavam de butuca e vigilantes, cuidando cada coisa que acontecia em meio às árvores. Naquele dia não seria diferente, pois todos sabiam seus deveres e, enquanto integrantes daquele grupo, e não eram de se desviar das lides habituais, Miudinho, o guri que churrasqueava no mesmo espeto que o peão dos bosques, era quem coordenava a função do dia. Senhor Martim havia instruído seus capatazes e lanceiros sobre como deveria ser a emboscada ao peão. Todos deveriam ir à floresta dentro, sempre desconfiando de qualquer barulho, pois poderia ser algum vivente inimigo. Escutem, peãozada. Quero que vocês façam o que mando, porque comigo o cabresto é curto. Sou eu quem dá as ordens por aqui e toda a província me pertence. Esse tal peão dos bosques deve ser capturado e assim parar de atazanar minha vida. Agora vão. Estarei junto de vocês para ver essa captura, gritou Martins. Tremendo de medo, aquele chiru malvado, ninguém se atrevia a discordar do plano e questionar suas atitudes, obedecendo ao homem sem pestanejar. Logo que chegaram à floresta, Sr. Martim ordenou que o grupo se separasse pelos bosques que se estendiam por muitos recantos e ficasse atento a qualquer coisa suspeita. A indiada obedeceu, né? Tchê, todos sabiam da fama daquela gurizada que vivia pelas florestas e principalmente sobre seu líder, peão dos bosques. Estavam apavorados com a possibilidade de encontrarem com ele ou suas flechas. E não deu outra, né? Sabendo que estavam à sua caça, o peão já tinha alertado a gurizada e estavam todos sorrateira, à espreita e antenada com o que estava acontecendo. Não demorou muito, Miudinho avistou um grupo de lanceiros de Martim e deu jeito de avisar aos parceiros. Assim todos ficaram sabendo que estavam mesmo sendo perseguidos. Comandados pelo peão dos bosques, os agregados daquela trupe se organizaram da mesma forma como sempre faziam e começaram o ataque. O rebuliço foi grande, com o entreveiro só aumentando e a peleia cada vez mais intensa, com gente corcoveando por tudo que era lado. Ninguém queria ser pego desprevenido ou se dar por vencido. Os homens do grupo do peão eram viventes que aguentavam o tirão e lutavam pelo que acreditavam e sabiam que podiam levar a melhor nessa rixa. Bodoque vai, boleadeiras vem, até que o peão dos bosques avistou ao longe o senhor Martim, seu maior desafeto. Barbaridade! Num movimento ligeiro que nem tainha de açude, ele armou seu arco e flecha e disparou na pinha, prendendo o casaco de Martim em uma árvore. Em 2 pulos, o destemido peão estava à frente com o guaz que fez ele se entregar. Assim que terminaram de dominar o bando de Martim, os companheiros do peão chamaram as autoridades que terminaram o serviço e prenderam os homens pelos crimes cometidos. Buenas, companheirada! Exclamou o peão dos bosques enquanto cevava o mate para comemorar, agradecendo a todos que haviam ajudado a ele nessa empreitada. O peão dos bosques retomou os seus bens e pegou e distribuiu a todos aqueles que precisavam. E após isso, comemoraram com uma linda festa, com muita comida gostosa, galinhada, feijão mexido, polenta, tudo regado a um bom suco de uva. Segundo seu velho hábito, o peão dos bosques decidiu continuar vivendo em meio à natureza, desbravando a grande floresta e sempre ajudando quem precisava, sem nunca pedir nada em troca. E essa foi a história do peão dos bosques.